Estamos aqui com mais um programa Estilo e Saúde, Mauricéia Salvadeu, Rede Alternativa de TV, a TV dos linharenses, dedicada a você que está aí do outro lado da telinha a nos assistir com todo carinho. Falando hoje sobre saúde, a arte de ouvir. Afinal, a voz, ela comove, ela nos move. O que fazer, quando, onde, como? Essas perguntas vão ser respondidas. Pois, para fazer parte do nosso programa hoje, Estilo e Saúde, temos o prazer de receber com muito carinho doutora Carla Casagrande. Boa noite. Boa noite, meu amor. Doutora Carla, é um prazer enorme ter você conosco. Eu, te agradeço de coração por você ter aceito o convite de estar participando, para estar tirando dúvida, para estar levando conhecimento ao telespectador sobre o que nós vamos falar hoje. E eu te agradeço, eu quero que você se sinta em casa para que a gente possa bater esse papo gostoso, tá? Obrigada, eu tenho só que agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, também para falar e divulgar a minha profissão. Né, a fonoaudiologia, são poucas pessoas que conhecem, ela ainda é muito nova, né, tem apenas 35 anos que ela foi regulamentada, então a nossa profissão ela ainda está engatinhando, né, e ainda tem muito que adquirir, que aprender, né, nessa linda profissão que eu faço assim de coração, porque gosto muito do que eu faço. Que bom. Para poder tirar algumas dúvidas da sua profissão, como você mesmo disse, né, ser muito nova na área da medicina, né? Não, a fonoaudiologia, né, eu vou estar falando agora sobre a fono, então assim, muitas pessoas acham que é um médico, né, uma especialidade da medicina. Não, a fonoaudiologia, né, é uma graduação, o profissional faz a graduação em fonoaudiologia. Dentro da fonoaudiologia tem outras áreas, tá? Mas então não é médico, é fonoaudiólogo. Medicina é uma faculdade, fonoaudiologia é outra faculdade. Nossa, interessante. E eu achava que a fonologia era uma especialidade da medicina. Não é. Tá vendo, gente? Se vocês pensavam igual a mim, não é. O que é a fonoaudiologia? Então, a fonoaudiologia, né, é uma profissão, como eu falei, nova, né? Foi há 35 anos que ela foi regulamentada. Ela é um profissional da saúde, né? Quem é o fonoaudiólogo? É um profissional da saúde que atua nos setores públicos e privados. Ele é responsável por prevenir, avaliar, orientar e fazer a terapia das áreas da fonoaudiologia. Quais são essas áreas? Nós temos a área da linguagem oral e escrita, voz, audição e a motricidade oral. Essas são as principais áreas, né? Porque agora a fonoaudiologia também já conquistou mais espaço e tem outras áreas com que ela pode atuar também. Então, a sua, doutora, licença aí. A minha especialidade é linguagem, né? Linguagem oral e escrita, tá? Então, e falando um pouquinho das outras áreas, né? Nós temos, então, a linguagem, que é a minha, que é oral e escrita, que é onde faz a reabilitação da fala, né? Da parte de linguagem escrita, criança com dificuldade na fala, com dificuldade de aprendizado, né? Isso tudo está dentro da área da linguagem. Tá? Então, tem a voz, né? A área da voz, que é onde o fonoaudiólogo ele vai trabalhar principalmente com os profissionais que precisam da voz para trabalhar. Como? Quem são esses profissionais? Os apresentadores, professores, né? Advogados, vendedores, todas as pessoas que trabalham com a voz. Então, qualquer alteração vocal, né? Rouquidão, ela vai estar sendo tratada pela área da voz, né? Dentro da fonoaudiologia, no caso. A parte da audição, que o fonoaudiólogo... audição, isso. Isso, a parte da audição, que o fonoaudiólogo é responsável por fazer os exames auditivos. É ele que é o responsável? Ele é o responsável. É o fonoaudiólogo e o médico. Tá? São os dois profissionais capacitados para estarem realizando esses exames. Esse médico, a especialidade desse médico é o quê? Então, aí assim, né, o médico, principalmente o otorrino, né? Otorrino. O otorrinolaringologista, que é o que estudou, né, a parte da área de audição mais profundamente.
Então, é o fonoaudiólogo e o médico que são os responsáveis, né, por estarem realizando esses exames auditivos. Tá? E aí, esses exames, assim, né, tem o exame normal, rotineiro, que toda pessoa deveria fazer para avaliar a sua audição. Tem a parte da avaliação da audiometria ocupacional, né, que avalia os trabalhadores das empresas, para que se tenha uma integridade auditiva, principalmente se essa empresa ela fornece um nível de ruído alto, né, acima do padrão. Isso. Então, esses trabalhadores têm que ser acompanhados, né, regularmente. Tá? E a parte da motricidade oral, né, que é a outra área da fonoaudiologia, que trabalha com a questão funcional, né, da fala, sucção, mastigação, tá? Deglutição, tudo isso está envolvido. Nossa, envolve muita coisa, né? Parte, né, do ser humano, muito. Sim, exatamente. Por isso que assim, né, a fonoaudiologia ela tem uma área muito vasta, porque você pode trabalhar desde o bebê, né, que é quando nasce, a gente já está lá fazendo a triagem auditiva, né, que é o teste da orelhinha, que hoje é obrigatório nas maternidades. Que antes era só do pezinho. Isso, né? Antes era só do pezinho. Então, hoje a gente tem, né, o teste da orelhinha, que é feito pelo fonoaudiólogo. Então, quer dizer, começa desde o bebê, né, criança, adulto e até o idoso, né? Também o idoso ele vai na fono, principalmente quando acontece, né? Depois a gente vai estar falando um pouquinho, os AVCs e etc. Eu gostaria de saber, dentro disso aí, dessa disponibilidade pelo SUS. Até porque a população, ela quer saber se ela... Porque é um direito, né, do cidadão que paga tantos impostos, que paga tanto, de ter essa saúde com qualidade, essa garantia de saúde para todos. A fonologia, ela dá condições para ser atendido pelo SUS? Sim. Aqui em Linhares, né, nós vamos falar do nosso município, qualquer pessoa que precisar de um atendimento fonoaudiológico, ele deve primeiro ter um encaminhamento médico. Né? Então, ele pode ir no posto de saúde mais próximo da sua casa, né, e estar pedindo, conversando com esse médico, falando da dificuldade, né, que essa criança, ou adulto, ou idoso tenha. E aí, o médico vai estar encaminhando para o posto de saúde do Araçá. Lá, né, nós temos fonoaudiólogos que trabalham... Tem que ir com encaminhamento. Isso, então. Tem que ir com encaminhamento. Tá? Então, lá nós temos os fonoaudiólogos que trabalham, né, para parte pública mesmo do município. Tá? E também no Hospital Rio Doce, temos a fonoaudióloga que trabalha lá dentro, desde que o médico solicite uma avaliação. Então, o paciente está lá internado, né, é solicitada uma avaliação, e aí o médico... Com essa solicitação do médico, ela vai estar realizando essa avaliação. Doutora, até que idade é esperado que a criança fale corretamente? Porque às vezes a gente, né, os pais, as crianças vão falando errado, ai que bonitinho, acha bonitinho, engraçadinho, e às vezes o tempo vai passando e vão crescendo, vão ficando maiorzinho, e a gente muitas vezes não vai tendo a noção de que o tempo está passando e que já está na hora de falar certo e vai deixando. Então, qual a idade, no caso, correto para essa criança estar falando corretamente, a idade? É muito importante essa pergunta, porque ela é exatamente isso daí. No início, né, muitas mães, o pai, o vovô e a vovó acham bonitinho, ai que gracinha, né, que essa criança está falando errado. Até o adulto, né? Até o adulto fala também, começa a falar errado. Exato. Então, assim, isso vai prolongando. Às vezes a criança já está com um atraso de fala e às vezes até de linguagem, só que devido a essa superproteção ou talvez até a falta de orientação, faz com que essa criança, né, fique lá com esse desenvolvimento atrasado e a mãe não procura atendimento para essa criança e muitas vezes isso vai refletir lá na escola. Né, quando a criança entra na escola, que ela vai começar a conversar com os amiguinhos, ou que entra no período já de alfabetização, aí se complica. Aí complica e vem aquela história até que, como todo mundo sabe, do bullying, né? Isso. Que às vezes a criança, os outros começam a rir, porque fala daquele jeito, aí vem o tal do bullying, né? Exato. E a criança fica com vergonha, às vezes, de voltar à escola, perde até o interesse, né? De estar querendo ir para a escola. Isso, então. Então, assim, é importante, né, estar atento a ver como que está sendo esse desenvolvimento da criança. Tá? Se ela fez o teste auditivo, né, o teste da orelhinha quando nasceu. Se não fez,
procure um fonoaudiólogo para realizar esse exame, é fundamental em toda criança, né? Tá avaliando a audição, tá? E adulto também, né? Com certeza. Hoje, doutora, eles saem do hospital sem a realização desse teste? Hoje, né, como é obrigatório, a maioria já faz, né? Quanto tempo isso já vem acontecendo? Assim, já tem muitos anos? Não, isso é recente, tá? Recente? O teste da orelhinha é recente. Então, tem muita gente que tem que estar voltando. Então, exatamente. Então, por exemplo, as pessoas, os bebês que nasceram, que isso ainda não estava sendo realizado, o teste, com certeza saíram da maternidade sem a realização do teste da orelhinha. Então, precisa procurar um médico, né? Um fonoaudiólogo para realizar o exame auditivo, para ver se está tudo bem. Porque muitas vezes a criança tem um atraso de fala, né? Ah, não, mas ela ouve bem. Muitas vezes ela não ouve bem. A gente acha que ela ouve bem, mas não ouve bem. Então, precisa ser apurado, precisa ser avaliado. Assim como você faz um exame de urina, né? Um check-up dali, um check-up de cá, a gente esquece muitas vezes da audição. É verdade. Tá? Não só as crianças, como nós adultos também. Tá? Então, isso é importante estar sendo avaliado e acompanhado. Às vezes não é só, não, mas meu filho fez uma avaliação, a triagem deu tudo bem, o teste da orelhinha. Não, vá de novo, faz outro teste, agora que sua criança tem 3, 4, 7 anos, refaça, porque é importante. Falando em idade, crianças que com 2 anos que ainda não falam, porque a gente sabe que tem criança que fala cedo demais, tem criança que com 1 aninho já está falando tudo. Sim. E existe criança que já tem 2 aninhos e ainda não fala nada. Então. E aí, qual a preocupação? Exatamente, você tem que estar atento a isso? É exatamente isso que eu estou falando. Então, assim, nós temos que primeiro avaliar se está tudo bem com essa criança, o desenvolvimento, né, desenvolvimento motor dessa criança, a questão da audição, como eu falei, tem que ser avaliada se está tudo bem. Tá? E aí depois você vai estar aguardando essas fases. Então, por exemplo, a criança com 1 ano, 1 ano e meio, ela já começa a falar as primeiras palavras. Né? Então, ela vai ter um vocabulário aí de em torno de 20 palavras, ela já consegue, né, falar as palavrinhas básicas, papai, mamãe, do jeitinho dela, às vezes vovó. Né? Com 2 anos, a criança já começa a fazer frases curtas, com 2 palavras, tipo, quero água, né? Dá a bola. Então, ela vai estar falando essas frases curtas, né, onde o adulto já é possível compreender o que essa criança está falando. Com 3 anos, ela já vai estar aumentando esse vocabulário, né, cerca de 400 palavras, de 2 para 3 anos, ela já vai ter cerca de um vocabulário de 400 palavras. Vai estar falando frases um pouco maiores, né, já com 3 até 4 palavras. E isso vai aumentando, né, conforme a idade da criança. Com 4 anos, ela já também vai ter que já fazer umas frases mais completas, né? Às vezes já conta historinha, relata o que aconteceu na escola, né? Isso é muito importante. Filho, e aí, o que aconteceu? Né? Porque eu acho que a participação dos pais, né, é fundamental, né, para estar estimulando com isso, certeza, né? Sem dúvida. Eu acho que até os que vão te procurar mesmo, você faz com que eles tenham mais com certeza, incentivo, tem que orientar, né, para estimular. E também aí com 5 anos, né, é que fecha toda a aquisição da criança da fala. Então, até os 5 anos, essa criança tem que estar falando todos os fonemas corretamente. Então aí chega para mim e fala assim, Carla, meu filho tem 4 anos e não fala. Não fala, né, não está falando. Tá, mas não fala o quê? Então, a gente precisa de procurar um fonoaudiólogo para fazer a avaliação. Porque se ele fala tudo corretamente, mas ainda não fala o R, por exemplo, de barata, né, esse R ainda ele está dentro da faixa etária esperada, ele vai ainda adquirir. Né? Com os 4 anos e meio, a gente espera que esse R já vai sendo adquirido. Agora sim, meu filho tem 3 anos e não está falando ainda papai, mamãe, já era para estar falando desde 1 ano e meio. Então, aí essa fala está atrasada e precisa de ser avaliada. Então, assim, o mais importante, está atrasado, né, na fala, as pessoas não compreendem bem o que o seu filho está falando, procure um fonoaudiólogo. Ele vai ser o profissional que vai avaliar, né, para ver se está tudo bem, se essa aquisição está dentro da faixa etária esperada. Que bom, doutora Carla. Nós vamos para os nossos comerciais. Daqui a pouco a gente volta para tirar mais dúvidas com a doutora Carla.